Glória a Deus. Já me deu o microfone, já pegando fogo para não ter problema. Pode dar glória a Deus comigo, meus irmãos? Amém. Amados, graça e paz a todos. Hoje é um dia de boas notícias, né? Boas novas. Fiquei feliz, Emerson, com a tua vitória. Emerson, mas da próxima vez, me leva também para o banquete, não só para convida para a guerra, né? Deixa Deus te usar para mim, eu gosto. Brincadeirinha à parte, nós louvamos a Deus pela vitória do irmão, que nós vimos a determinação dele em estudar, em se aplicar. E já vou antecipar que sábado que vem será o nosso Café dos Homens, já deixando aqui a mensagem para os homens da nossa igreja, e ele será o ministrante. Ele vai falar do caminho de um sujeito, de um homem determinado. Ele vai falar sobre determinação. Tivemos o Joffre falando a outra vez sobre foco e objetivo, e ele vai falar sobre determinação. Então, que Deus te use, meu irmão, poderosamente e sempre, entendeu? Sempre. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite. Estava aqui ouvindo os cânticos, e aí nessa atmosfera que nós estamos vivendo no Rio de Janeiro, de carnaval, eu fiquei assim, imaginando. Eu tenho um problema com a voz, né? Então tem que levantar o microfone toda hora. Eu fiquei imaginando como Deus é maravilhoso para o seu povo. Eu vivi muitos anos no mundo do samba. Eu conheço samba na essência. Eu conheço samba na essência. E vivendo naquele meio, nós podemos falar que é uma fonte, mas uma fonte mista. Uma fonte que embriaga, uma fonte que entorpece as pessoas. E as pessoas acabam muitas vezes largadas na rua. Largadas à sorte. E em alguns momentos ali no Terreirão do Samba, onde eu coordenei, eu vi do lado de fora do Terreirão do Samba alguns irmãos ousados da igreja. E isso nunca saiu da minha memória. Evangelizando ao lado do sambódromo e do Terreirão do Samba. E muitas vezes pegando pessoas embriagadas, ajudando a levantar para ir para casa. E aí a gente chega aqui na igreja, e a gente começa a ouvir esse cântico, e a gente vê como a fonte de Deus é pura, de uma água que nos sacia, e que nos purifica para toda a semana. E nós não temos vergonha de lembrar, de olhar para trás para o dia que nós estamos aqui louvando, com a consciência pesada, diferente daqueles que estão lá fora, precisando da graça divina, que quando acorda da embriaguez, não sabe nem o que fez. Veja como nós somos abençoados. E você que se dispôs a vir à casa do Senhor, nesse tempo, que falou, quero estar na casa de Deus. Você que está nos assistindo por transmissão, que não pôde vir por algum motivo, que Deus continue te abençoando sempre. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, deixa eu colocar o meu óculos. Esse aqui é meu ajudador, depois de certa idade. A gente precisa de uma ajuda para enxergar melhor. Eu, às vezes, fico vendo algumas pessoas que sobem aqui no púlpito da igreja para pregar, e aí eu fico olhando o pastor Anderson pregando. Aquela serenidade do pastor Anderson. Ele parece que não se move, ele fica paradinho no mesmo lugar. E certas mensagens que às vezes eu tenho vontade de pregar, eu falo, meu Deus, eu queria ser como o pastor Anderson. Porque às vezes eu sou muito acelerado. E hoje eu vou tentar ser um pouco mais lento. Porque Deus falou profundamente ao meu coração nesta mensagem. E eu quero que essa mensagem também, ela encontre lugar no seu coração. Que ela possa ser como uma palavra que cumpre o objetivo a qual está sendo enviada pelo Senhor. Uma palavra que Deus fale profundamente ao seu coração. A mensagem de hoje certamente falará de algo que muitos nós já tivemos ou iremos ter na vida, que se chama decepção. Quem aqui
não teve uma decepção na vida? Decepção que marcou a sua vida. Decepção que gera no nosso interior um sentimento muito forte de tristeza, de descontentamento, de frustração, em decorrência de um fato inesperado, causado por uma desilusão ou por um desapontamento, por algo, alguém em que nós colocamos as nossas expectativas, mas que falharam com a gente ou não deu certo. Isso causa decepção. E nós vivemos num mundo de muitas pessoas decepcionadas. E eu quero, nessa noite, ler com você no livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, capítulo 24, do versículo 13 até o 25º, 13º ao 25º, algo que Deus falou profundamente ao meu coração. E espero que fale ao seu também. Diz assim o texto, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13º. Eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um certo, cujo nome era Cleófas, disse-lhe, és tu só peregrina em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem a respeito a Jesus o Nazareno, que foi varão profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes os entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso, é já o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. Você pode dizer que ele vive? E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não o viram. E ele lhe disse, ó nécio, e tardo de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Acaba com uma interrogação. Amados, tanto no mundo quanto nas igrejas, o número de pessoas decepcionadas é muito grande. É tão grande que chega a ser preocupante. Preocupante porque a decepção na vida de algumas pessoas, ela parece como um freio, faz a pessoa brecar. Em outras pessoas, como um pneu furado. As pessoas arreiam. São vários efeitos na vida do indivíduo que podem causar uma decepção. E esta noite eu quero pontuar algumas decepções que eu acho bem interessante
para a gente refletir sobre isso, que talvez você também esteja inserido como eu, em algumas delas. A primeira decepção que eu quero falar essa noite é sobre a decepção amorosa. Como acontece a decepção amorosa? Ela acontece pelo fato das pessoas colocarem em demasia confiança numa outra pessoa que não corresponde àquilo que elas gostariam. Tanto no casamento, tanto no namoro. Pois a pessoa nem sempre é aquele príncipe ou aquela princesa que ele imaginou, que ele sonhou. Ele criou uma expectativa muito grande sobre isso. E, por fim, acabam decepcionadas e acabam não mais acreditando no amor, que não tem nada com isso, e acaba se tornando culpado das decepções amorosas. O segundo tipo de decepção é a decepção familiar. Quantas pessoas decepcionadas vivendo no meio das suas famílias? Com algo, esse é algo muito preocupante também nos dias de hoje, porque é comum nós ouvirmos pessoas reclamando, pais reclamando de filhos decepcionadíssimos com eles, por causa de coisas que fazem, que causam desgosto, que trazem amargura, totalmente diferente da forma daquilo que eles foram criados. E os pais começam a colocar muitas vezes a mão na cabeça e se perguntar: aonde eu errei para o meu filho se tornar isso que se tornou agora? Nós não podemos generalizar. Nós sabemos que não são todos, graças a Deus. Mas tem filho que causa muito desgosto ao coração dos pais, tristezas profundas, que os pais muitas vezes não têm nem prazer em falar, falam pelo aquele amor que sentem, mas no fundo fica tão decepcionado que falam tão pouca coisa dessas pessoas que os decepcionam. Assim também, como filhos também que são decepcionados com seus pais, que não lhes serve de exemplo, que não lhes serve de referência, que acabam atrapalhando até mesmo o desejo dele ter uma família um dia. Tem filhos que eu não quero ter família, do jeito que é a minha família, do jeito que é a vida na minha casa. Ter família não é bênção, ter família é maldição. Ter família é um problema. Olha a mensagem que muitas vezes pais errantes transmitem para os seus filhos. É por isso que nós temos que analisar algo que acontece. Por que muitos pais reclamam que foram abandonados pelos filhos? Por causa de demandas na vida que não foram superadas, que não foram cuidadas, que não foram tratadas. E aí, ficam na solidão, com uma saudade muito grande, porque certamente com o tempo bate o arrependimento, mas nem sempre encontra resposta naquele outro coração que foi magoado pelos erros do passado. Decepção religiosa. Tem sido também algo muito preocupante nos dias atuais. Porque o número de pessoas que têm se afastado da igreja, lamentavelmente, é grande. Falo isso com muita tristeza. Decepcionada com liderança ministerial. Decepcionada com alguém da membresia que admirava tanto, mas que decepcionou por causa de uma fraqueza no comportamento. Fez alguma coisa que aquela pessoa, poxa, eu não pensava isso desse irmão. Como é que esse irmão faz isso? Principalmente novos convertidos. Esse é o perigo
da gente fazer qualquer coisa na frente de um novo convertido. Nós precisamos ter um bom testemunho justamente por isso. Mas também entendemos se essas pessoas lessem um pouco mais a Bíblia e buscassem a informação à luz da palavra, não se decepcionariam com as pessoas. Por favor, coloque para mim lá no livro de Jeremias. Jeremias, por favor, capítulo 17, do versículo 5º, e depois dá um salto para o versículo 7º, por gentileza. Olha o que diz a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias. Eu já vou falando. Jeremias 17, 5a. Maldito é o homem que confia no homem. Ou seja, será que eu tenho que ver desconfiado com todo mundo? Não. Mas eu não posso colocar confiança nas pessoas. Se as pessoas entendessem um pouco mais sobre isso, se decepcionariam menos. E essa conta não explodiria, essa bomba não explodiria no colo de Deus. Os nossos erros, muitas vezes, acabam explodindo no céu. Mas também em Jeremias 17, versículo 7º, olha o que diz sobre em quem nós devemos ter o foco da nossa vida. Bendito é o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Certamente, mais uma vez repito, as decepções seriam bem menores. Outro tipo de decepção muito grande, que eu não quero nem falar muito sobre isso, eu não quero nem entrar nessa área desse altar, a decepção política, que tem sido algo vergonhoso não somente no Brasil, mas no mundo. São pouquíssimos representantes políticos que escapam desse grande número de homens que deveriam representar bem o povo, mas que tem uma deficiência no caráter tão grande que não consegue servir de referência para ninguém. Isso preocupa. Veja a crise que está no mundo, veja a crise que estamos vivendo no Brasil. Ela é muito grande. E causada por quem? Por homens gananciosos pelo poder, que não medem limite para alcançar o poder, para voltar ao poder. Fazem pacto com o diabo, vende a alma, faz o que for necessário. Veja a guerra na Ucrânia. Quantos civis morrendo naquele local por causa da ambição do homem. Isso causa decepção. Em quem pôr a nossa confiança? Em quem devemos acreditar? Em quem? Quem? Não é no Chapolin Colorado, não, é em Deus, tá? É em Deus que nós devemos colocar a nossa confiança. Porque Deus não vai nos enganar. E uma decepção também que talvez seja que nós devemos mais ficar preocupados com a decepção de Deus. Com a decepção de Deus, porque assim como nós nos decepcionamos, Deus também se decepciona. E não pouco. Deus se decepciona todos os dias. Mas com uma ressalva. Mesmo se decepcionando com os homens, Deus não desiste do homem. Deus faz tudo para resgatá-lo, tudo para tratá-lo, tudo para cuidar do homem, porque é a coroa da sua criação. E Deus não abre mão disso. Olha que coisa linda.
E nesta mensagem nós iremos ver como o Senhor Jesus trata dos decepcionados. Nesse texto que nós lemos, nós vamos voltar a ele agora. Como o Senhor Jesus trata com os decepcionados, para que eles possam voltar para a sua presença e ter uma nova mentalidade a respeito das coisas, para não se decepcionarem e abandonarem mais o caminho da fé. Observamos nesse texto que foi lido, 2 discípulos que, deixando Jerusalém, seguiram para Emaús, uma cidade que distava um pouco de Jerusalém, alguns estados. E esses homens, caminhando para a cidade santa, eles estavam decepcionados com aquilo que havia acontecido com Jesus. E estavam conversando entre si como Jesus foi morto, mas torturado também antes de ser morto, crucificado. Completamente frustrado em suas expectativas, porque aqueles homens esperavam mais de Jesus. Isso também acontece conosco. Nós esperamos mais do Senhor Jesus. E eles esperavam que Jesus fosse aquele que remisse o povo de Israel. Mas com sua morte, para eles, tudo parecia acabado. Ficaram desmotivados. Caminhar na fé para eles já não fazia tanto sentido. Acreditar nas promessas que Jesus havia feito depois de morto, parece que para eles ficou um pouco assim de historinha da carochinha, de balela, me perdoa a terminologia. Porque o morto não faz nada. Morto não pode fazer nada. Esse era o pensamento que nós podemos conjecturar que eles estavam tendo naquela caminhada dialogal. E talvez esse seja um dos grandes motivos que levam as pessoas a se decepcionar na fé. A ter decepção com a igreja, com Deus. Por achar que as coisas devem acontecer de acordo com o que elas pensam ou planejam, ou no tempo que determinam. Tem que ser do modo delas. Eles tinham um pensamento. Aquele pensamento fazia parte da promessa. Mas eles queriam ver acontecer de outra forma. Percebam que o Senhor Jesus, ele já ressuscitado, ele se aproxima deles, ele puxa conversa com eles sobre o que estavam falando e por que estavam tristes. E algo impressionante acontece nessa aproximação de Jesus com os seus discípulos, que talvez aconteça com muitos de nós. Eles não conseguiram reconhecer Jesus nem pela fisionomia e nem pela voz. Como pode a gente andar com alguém, a gente estar durante uns 3 anos caminhando ao lado de alguém, ver tudo que esse alguém fez, conhecer as histórias como eles detalharam, ouvir a voz e não perceber que era ele que estava ali ao seu lado. Estavam decepcionados, tristes, sentimento causado pela decepção. E o que essa decepção fez com esses homens? Dentro do texto eu quero falar a primeira coisa. Eles estavam com os olhos fechados. Fechados. Versículo 16 diz: mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Eles não conheceram Jesus após a ressurreição. Para eles, Jesus ainda estava morto. Mesmo ouvindo o relato das mulheres que Jesus não estava mais no sepulcro. Que um anjo havia falado para as mulheres que Jesus havia ressuscitado.
Jesus perto deles, eles não conheciam Jesus. E ainda confundiram ele como um peregrino desantenado dos fatos mais importantes do momento. Está desantenado, peregrino? Está boiando aí nos fatos? Não sabe tu o que está acontecendo? Interessante, quando na verdade foram eles que estavam perdendo a visão de Deus, por causa da decepção. Olha o que causou no coração deles. Por causa da decepção, parece que deu uma cegueira espiritual neles. É uma coisa que nós devemos tomar muito cuidado. Porque muitas vezes, decepções nos faz perder a visão das coisas de Deus. Segunda coisa que uma decepção causa dentro desse texto é a insensibilidade auditiva. Eles não conseguiram ouvir a voz do bom pastor, daquele que deu a vida pelas ovelhas. Surdos espiritualmente. A voz de Jesus para eles não foi identificável. E isso também acontece conosco. Séculos e milênios se passaram e a história se repete. Pessoas decepcionadas na fé não conseguem ouvir a voz de Deus, não conseguem identificar a voz de Deus. O ouvido parece que fica duro, enrijecido. A voz bate e volta, é estranha, parece que ecoa, soa diferente. E isso causa a decepção. Outro fato bem interessante, eles tiveram apagão na memória. Apagão na memória. Para eles, Jesus, como eu falei antes, parecia um peregrino desinformado, desconectado da realidade. Eles deixaram escapar das suas memórias a promessa da ressurreição. Eles esqueceram que convinha Jesus padecer e ressuscitar. Amados, decepção fazem pessoas esquecer coisas importantes porque as suas mentes ficam presas ao passado. Ficam presas lá no fato que decepcionou, que aconteceu, que não foi conforme a expectativa delas. Isso é perigoso demais. E é tudo que o inimigo quer muitas vezes. Sabe, causar essas deficiências na gente. Deficiências causadas por um passado que começa a ter mais influência do que a palavra de Deus no presente das nossas vidas. Isso nós não podemos permitir. E uma das coisas mais lindas que eu leio na Bíblia se encontra também no livro do profeta Jeremias. Por favor, no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21, que vocês vão ler comigo. Olha o que disse Jeremias num dos piores momentos da sua vida, quando tudo parecia perdido para ele. Vejam o que disse o profeta Jeremias. Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Olha o que Jeremias disse num dos piores momentos da sua vida, que ele viu o povo de Israel numa degradação muito grande, passando grande necessidade por causa de erros, e ele justo estava pagando por causa de pecadores. Olha o que ele disse: disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Em outro versículo diz, em outra interpretação bíblica fala: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Quero trazer à memória. Veja bem como é bom estar com a memória voltada, com a mente voltada no Senhor. Não permitir que a nossa mente se torne oficina do diabo, para que o diabo venha tentar arrancar aquilo que Deus prometeu para mim e para você. A nossa memória precisa estar sempre iluminada.
E a palavra de Deus é essa luz para iluminar a nossa mente, para iluminar os nossos corações. Nós não podemos abrir mão dessa palavra. Amados, aqueles discípulos que estavam indo para Emaús, estavam com a esperança de Israel ao lado dele. Olha aqui, ele queria um remidor. A esperança de Israel ao lado deles. Caminhando com eles, conversando com eles. Sabe? E eles nem se tocaram quem era Jesus. Quantas vezes Jesus, ele encosta ao nosso lado. Ele fala conosco através de um sonho. Fala conosco através de um louvor. Fala conosco através da palavra. Fala conosco através de um irmão que vem conversar sobre a Bíblia conosco. E muitas vezes disperso, porque estamos decepcionados com algumas coisas, nós não conseguimos perceber que Deus está falando conosco. Essa é a nossa insensibilidade. Amados, decepção mata. Ela tem um processo que leva algumas pessoas à morte. Tristeza profunda, depressão, isolamento, desejo de morrer. Mas decepções também têm cura. Os discípulos, mesmo decepcionados, começaram a sentir um ardor no coração. Um fogo do Espírito Santo começou a arder no coração deles. Eu creio que esta noite, no nosso meio, pessoas possam estar sentindo também esse ardor no coração. Talvez você esteja decepcionado sentado aqui. Eu não conheço a tua história, não conheço o que passa contigo. Mas talvez Deus saiba que você está decepcionado com algo, com alguém. E você fala, eu estou pensando em desistir. Eu estou pensando em parar. Para mim chega. Eu quero que isso tenha um basta. Você quer dar um jeito nessa situação por causa da decepção. E quem sabe está ardendo no seu coração essa chama. É Deus já falando com você, te aquecendo, para te avivar, para te despertar, para te levantar, como foi pregado de manhã. Levanta-te, resplandeça, como a irmã Roseli pregou pela manhã. Levanta-te, resplandeça, porque é um fogo do poder, e fogo do poder divino. Um dos graves erros cometidos pelos discípulos de Emaús, que estavam indo para o caminho de Emaús, foram justamente tomar aquela rota. Quando, na verdade, eles tinham que permanecer em Jerusalém. Porque havia uma promessa em Jerusalém para todos os discípulos de Jesus. E isso nós podemos ver em Lucas, capítulo 24, meu irmão, Lucas, capítulo 24, versículo 46 ao 52. Estavam querendo sair de Jerusalém, se refugiar em Emaús. Fica lá. Já que não tem mais nada para fazer, Jesus não está mais conosco. Vamos para longe. Saindo do centro dos acontecimentos, da cidade santa. Olha o que diz aqui o livro, o Evangelho de Lucas, versículo 40, capítulo 24, 46 até o 52. E disse-lhes, assim está escrito, Jesus já ressuscitado, já junto com todos os discípulos, em algum lugar, ali, perto da aldeia de Emaús. Assim convia que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. Ele não havia falado somente naquele momento, também anteriormente. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder.
Meu irmão e minha irmã amado, que está ao alcance da minha voz, esse é um recado direto para você. Assim como Jesus falou para os discípulos ficar em Jerusalém, não se afastar de Jerusalém e voltar para Jerusalém, de onde eles haviam saído, a mensagem de Deus para você essa noite é: não saia da igreja, fica na igreja, porque a igreja, sim, é o lugar da promessa de Deus. No mundo você vai afundar, no mundo você vai se dar mal, no mundo você vai piorar com a situação que está acontecendo na sua vida. A situação vai de mal a pior, mas em Jerusalém, com toda a crise que possa estar passando, vai acontecer algo que vai melhorar a sua vida, que vai melhorar a sua história. Sabe, meus irmãos, é dentro da igreja que ele vai te revestir de poder, como ele prometeu em Jerusalém. É dentro da igreja que ele vai te tratar. É dentro da igreja que ele vai, sabe, mostrar para você como se libertar das desilusões, como não perder a fé, como não, sabe, ficar distante de Deus. Você vai tentar outra vez. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida, assim como disse a música do Raul Seixas. Não diga que a canção está perdida. Tente outra vez voltar para a presença de Deus e coloque no altar aquilo que você está sentindo hoje. Isso sim vai mudar a sua história. Não deixe a decepção te sentenciar, acabar com você. Hoje o Senhor Jesus está vindo a seu encontro, como foi o encontro dos discípulos que iam para Emaús. Porque você é importante para Ele. Ele está vindo a seu encontro porque Ele te ama. Neste momento eu vou estar convidando o nosso ministério de louvor para cantar um louvor que talvez fale ao seu coração. Eu combinei com Jonatas pela manhã, porque quando eu estudava essa palavra, ele ministrou o meu coração, e esse louvor ele veio poderosamente ao meu coração, ao cheiro das águas. Ao cheiro das águas. E quando os irmãos começarem a louvar, eu estarei fazendo dois apelos. Dois apelos. Porque algumas pessoas decepcionadas passam a desconhecer na vida o significado da palavra perdão. Um verbo que se torna difícil de se conjugar e de viver quando a decepção é grande, por causa das feridas que muitas vezes causam no seu interior. E na maioria das vezes, essas pessoas decepcionadas acabam se tornando resistentes ao Espírito Santo. Às vezes, fazer o bem dói. Grave essa palavra. Às vezes, fazer o bem dói. Principalmente para quem nos maltrata, para quem nos ofende, para quem nos fere. Mas é necessário para o nosso processo de cura, para o tratamento, para a nossa própria libertação em Cristo. Fazer o bem dói, mas dói para o nosso próprio bem. Não ficar com as coisas guardadas no seu coração. Por isso, enquanto esse louvor estiver aqui sendo entoado, o primeiro apelo que eu quero fazer é para você, que precisa liberar de dentro do seu interior todas as frustrações causadas pelas decepções. Não permita que seu interior seja uma prisão de coisas indesejadas. Coloque tudo para fora hoje aqui no altar, nesse lugar sagrado. Você não merece nem precisa conviver com isso. Poderá até lembrar às vezes, se você colocar no seu altar, mas você não vai sentir dor, porque curado por Deus não sente mais dor, ainda que venha à memória. Fazendo isso hoje, colocando no altar os seus problemas,
não serão mais seus. Seus problemas serão de Deus. Se esse primeiro apelo, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Se nesse primeiro apelo, a palavra falou contigo, é para você que guarda no seu coração algumas decepções, venha até o altar em nome de Jesus. Não é porque eu estou chamando, é porque Jesus está chamando. Venha ao teu altar, saia do seu lugar. Aqui é o lugar de cura, é o lugar sagrado.